um avivamento em solo pátrio, o nascer de muitas igrejas, mas hoje isso nos traz preocupações. Que palavras estão ensinando? Que práticas estão vivendo? Hoje nós estamos preocupados com muitos desigrejados que estão machucados, que um dia foi decepcionado por um pastor, por um presbítero, por uma doutrina, e a igreja está caminhando. Mas o Deus da igreja, Ele cuida da igreja. O Deus da igreja mantém a sua ira sobre todos esses que brincam de serem crentes, que brincam de serem mestres, que brincam de plantadores de igreja. Portanto, meu irmão, qual o propósito de 2 Pedro? Paulo escreve 2 cartas à igreja. Ele escreve a Tessalônica, ele escreve 2 a Coríntios. Paulo também tem uma preocupação, assim como Pedro estava preocupado em dirigir essas 2 cartas para as igrejas da Ásia Menor. Do mesmo modo, Paulo demonstra o seu interesse e a sua preocupação para os crentes de Tessalônicas e de Coríntios em estar agora enviando cartas sucessivas. Pedro age como pai espiritual de seus leitores. É como se Pedro chegasse hoje para essa igreja e nos tratasse todos como filhos na fé. Assim ele já colocou no início da sua carta, porque nós somos iguais a ele, recebemos o Evangelho, a transformação em Cristo Jesus. Então ele chega como um pai na fé e diz assim: Igreja Presbiteriana do Brasil, em Santa Maria, tome cuidado com aquilo que estão ensinando dentro da igreja, com a prática dos falsos mestres, dos falsos profetas. Ele completa sua obra literária, o apóstolo Pedro, ao redigir a sua 2ª epístola, no qual adverte os crentes sobre os perigos dos falsos mestres que se vão se infiltrando nas comunidades cristãs. Sorrateiramente eles vão migrando para dentro da igreja. Seus pensamentos são dúbios, seus pensamentos são nefastos, seus pensamentos são terríveis, e isso é de assustar a membresia da igreja. É atribuir o profano ao santo, é atribuir uma inverdade à verdade. Se a Bíblia diz que é, se a Bíblia diz que não é, não é. Se a Bíblia apresenta como fato legítimo e real, sim, é real, é legítimo. No sermão passado, verso 1, verso 2 e verso 3, peço você que volte os seus olhos dos versículos introdutórios do capítulo de número 2. Nós tratamos a respeito da previsão que Pedro queria colocar para a igreja. Ele queria prevenir a igreja, e vimos como tema no domingo passado as práticas libertinas, licenciosas. Vimos em primeiro lugar que essas práticas são heresias destruidoras dentro da igreja. Você lembra o conceito de heresia? Heresia é a soma ou a diminuição da palavra de Deus. Vimos também, em segundo lugar, que as pessoas gostam de seguir as heresias. Essas práticas fazem bem ao coração humano. Essas práticas levam uma grande multidão a estarem seguindo essas pessoas. São igrejas cheias, são igrejas tomadas de vidas. Que do fundo do meu coração, meus irmãos, eu fico preocupado, porque muitas dessas igrejas não estão gerando a saúde espiritual, mas a doença espiritual. É um povo doente, é um povo aprisionado, é um povo angustiado. E em terceiro lugar, nós vimos
que essas práticas licenciosas, libertinas, conduzirão à destruição. Porém, nessa noite daremos sequência à argumentação de Pedro, na sua estilística, na sua carta. Ele está escrevendo, ele vai aprofundar o seu pensamento agora, sua forma, sua linha argumentativa. Pedro fortalece seus leitores e a própria igreja, visto que Deus contempla as práticas libertinas desses falsos mestres, que internamente procede para implodir a sua igreja. Porém, Deus é severo, Deus é fogo consumidor, Deus é justiça, Deus é o dono da igreja, e Deus não poupará aqueles que praticam esses atos pecaminosos. Daí está o nosso tema dessa noite, a luz do verso de número 4. Nosso resumo dessa noite não está distante do tema desse domingo. No final voltaremos a falar da ressurreição de Cristo de uma forma real, mas o tema de hoje, dentro desse contexto, Deus não poupou. Veja o verso 4. Ora, se Deus não poupou, e é isso que Pedro está falando agora. Lembre, igreja, Deus não poupou, Deus agiu com ira, Deus agiu com justiça, Deus interveio na história, Deus é o Senhor da igreja, Deus é o Senhor de tudo. Ele não dorme, Ele não vai dar uma voltinha. Quem sabe Ele está dormindo nessa hora, não está olhando a igreja brasileira, não está olhando a igreja presbiteriana do Brasil. Deus está atento a tudo que acontece. Pedro oferece 3 ilustrações. O contexto são 3 ilustrações do passado. Ele extrai do Velho Testamento, a Bíblia que eles tinham naquele período era a Torá, era a lei, eram os profetas, eram os salmos. E Pedro agora então ele traz 3 ilustrações para mostrar que Deus julga aqueles que se opõem contra Ele, aqueles que brincam contra a igreja. Se é um lugar que a gente precisa ter temor, é a igreja. Não se entra de qualquer forma na igreja. Tire as sandálias dos teus pés, porque onde você está é terra santa. Luz, para o monte. Você vai à igreja, meu irmão, mas você precisa, não é que você vai tirar o seu tênis, o seu sapato para andar aqui. Não é nada disso. Isso é figurativo. Mas como é que eu tiro o meu sapato, as minhas sandálias, o meu tênis? Como é que eu desço da minha altivez, do meu orgulho? Como é que eu entendo aquilo que o salmista disse no Salmo 30 hoje, irmão cedo? Eu achei uma razão da minha existência, que é louvar ao Senhor enquanto eu viver, que é adorar ao Senhor em toda a beleza da sua santidade. O Salmo 30 hoje nos fez uma pergunta, e eu quero fazer essa pergunta para você nessa noite. Quando você baixar ao pó, quando você baixar à terra, você não louvará mais a Deus. É isso que ele está falando. Porventura, aquele que desce ao pó, que tem a sua boca fechada, adora a Deus, louva a Deus. A gente observa, irmãos, que Deus não poupou, verso 4 ao verso 5, em termos geral e genérico, todos aqueles que pecaram. Veja aí. Ora, Deus não poupou. Quem é que Ele não poupou? Anjos, quando pecaram. O verso 4 diz que Pedro lembra aos leitores, a essa igreja, e ele começa com um fato baseado na história, ele começa com os anjos. Isso para provar o que está escrevendo. Deus não poupou nem anjos. Será que Deus vai poupar
apalpar os falsos mestres, os falsos profetas, aqueles que brincam com a igreja. Essa oração é mais de uma declaração de que o fato que uma condição está no próprio castigo dos anjos. Ele começa a chamar a atenção dos seus leitores: lembrem dos anjos. Pedro escolhe essa primeira ilustração porque ele busca no mundo espiritual para dizer: nós batalhamos, nós militamos. A igreja militante, ela batalha no mundo espiritual. Há uma batalha espiritual muito grande, meus amados irmãos. E o mundo angelical, onde os anjos estão perto de Deus, rodeados ao trono, mas muitos anjos pecaram contra Deus e não estão mais na sua presença, foram expulsos da presença do próprio Deus Pai, o Criador de todas as coisas. Portanto, Pedro ele busca no mundo angelical, no mundo espiritual, quando ele diz que os anjos caíram porque pecaram. As Escrituras nos dão poucas informações de como foi isso. A Bíblia é a revelação de Deus sobre a criação, sobre a queda, sobre a redenção, mas é a citação de alguns anjos decaídos. O mundo angelical é mencionado apenas em poucas passagens da palavra de Deus, das Escrituras. Você sabe disso. Mas tudo começa no mundo angelical. Quando pecaram, eles foram enviados para o inferno. Você acha que Deus não vai acender a sua ira contra os falsos mestres? Estão sendo assassinos de almas. Pedro escreve que Deus enviou os anjos caídos para o inferno, e toma emprestada a palavra inferno da mitologia grega, dentro desse contexto, que mostrava um lugar chamado Tártaro. Inferno aqui é Tártaro, como habitação dos perversos. Ele entendia que o termo que descrevia parte do inferno, onde estavam os piores pecadores, que eram mantidos dentro da comunidade cristã. O termo não era desconhecido naquela época daquele povo lá, pode ser desconhecido da gente hoje, mas fica bem evidente, claro, que a literatura grego-judaica do primeiro século trabalhava com alguns vernáculos que o povo conhecia. Lugar dos piores enganadores e opositores de Cristo. Dos 3 exemplos que Pedro coloca para nós, para apoiar a sua afirmação que os falsos mestres enfrentarão juízo e destruição, o primeiro está relacionado aos anjos caídos, enquanto o primeiro exemplo revela apenas a ira de Deus, o julgamento dos anjos que acontecerá algum dia, de forma definitiva. Satanás e os seus demônios serão lançados definitivamente no inferno, já estão julgados. Ele parte então para a segunda ilustração, verso 5. No verso 5 ele agora trata do mundo físico, parte do mundo espiritual e vem para o mundo físico. O que nós temos no versículo de número 5, agora ele vai falar do mundo antigo, do mundo em que Noé pregou a palavra de Deus, anunciou a palavra de Deus. Veja esses pontos. Um mundo antigo, em ambas epístolas, Pedro usa esse tema do dilúvio para retratar a desobediência dos perversos, daqueles que brincaram com a palavra de Deus, daqueles que estavam longe, aos espíritos em prisão, que desobedeceram há muito tempo atrás, quando Deus se esperou pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca estava sendo construída, nela esperou para que pudesse apenas 8 pessoas fossem salvas. Quanto tempo Deus esperou por isso? Meus irmãos queridos, se Ele não poupou o mundo antigo,
vai poupar essa geração? Veja que Pedro está preocupado com a existência da igreja. Pedro está preocupado com você. Pedro está preocupado conosco. Quem eram os perversos do mundo antigo? É preciso ler Gênesis. Temos uma cosmovisão de totalmente daqueles que eram maus, daqueles que tinham coração perverso, uma terra de violência. Muitos aspectos vemos no paralelo daquele tempo, como uma sociedade corrupta, transviada, distante, e o Senhor arrependeu-se de ter criado a terra. Isso é para dizer para você o sentimento de Deus, porque nenhum autor conseguiu transmitir esse sentimento de Deus. Não é que Deus se arrependeu de ter criado a terra, mas é para você entender o sentimento mínimo daquilo que Deus estava sentindo ali. A gente continua observando, irmãos, e verificando que no tempo antigo Deus só culparia um homem justo e temente a Deus, chamado Noé. Mas em segundo lugar, do versículo 6 ao versículo de número 8, entende-se que Deus não poupou, mas se livrou da aprovação dos piedosos. Esse contexto do versículo 6 ao versículo de número 8 traz para nós o seguinte: e reduzindo as cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou a ruína completa, tendo posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. 7. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. E o verso 8: porque esse justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras ímpias daqueles. A gente passa então pelo mundo espiritual, a gente passa pelo mundo físico, a gente passa pelas cidades de Sodoma e Gomorra, pela destruição de Deus. Então veja, mundo espiritual, mundo físico, duas cidades destruídas pela ira de Deus, e ele chega agora naqueles que ele queria preservar, naqueles que ele queria, desejaria salvar. Verso 6, Pedro busca a história bíblica dessas duas cidades, Sodoma e Gomorra, como lugares representativos. É claro que outras cidades haviam também próxima: Adma, Zeboim, Zoar. Quando Ló escolheu viver perto de Sodoma, ele viu toda uma campina do Jordão que era bem regada, que era um jardim, que era uma terra boa. Ele contemplou isso. Mesmo naqueles dias, Sodoma e Gomorra eram cidades importantes, eram cidades conhecidas, e eram conhecidas também por sua perversidade, especialmente pelo homossexualismo dos seus habitantes que ali estavam. Gênesis capítulo 19, 4, 5 histórias. O pecado dessas pessoas eram tão graves, mas tão graves, que Deus determinou a destruição daquelas duas cidades. Irmãos, você acha que Deus vai ser permissivo com o que está acontecendo nas igrejas da atualidade? Não. Tem muita gente de Deus dentro dessas igrejas sendo ludibriadas, iludidas pelos falsos mestres, pelos falsos pregadores da palavra de Deus. Mas o que me chama a atenção, o verbo livrar, verso 7. Dentro da segunda ilustração do dilúvio, como paralelo à terceira ilustração das cidades, os dois exemplos contratam a destruição
dos perversos como o livramento do justo. Terceiro exemplo, Ló, o que é equivalente a Noé, porém, com uma pequena diferença entre Noé e Jó, é que Deus prometeu a um e livrou o outro. Essa diferença não é apenas de estilística bíblica, mas pelo contrário, Pedro descreve precisamente as circunstâncias históricas de Ló em Sodoma. Ló hesitou em deixar a cidade. Na verdade, o que nós podemos ver é anjos que tomam a mão de Ló e que levam Ló e sua esposa e sua filha para outro lugar. Embora lembre da esposa de Ló, ela olhou para trás. Cuidado em você olhar para trás, em desobedecer a ordem de Deus. O justo observa que tanto Noé como Ló são descritos como um povo que estava buscando se aproximar da presença de Deus. Ló, quando tem aquela dificuldade em que o povo da cidade queria abusar dos anjos que ele estava hospedando, ele oferece suas filhas. Olha a degradação daquele povo. O que nos parece indicar, meus irmãos, que aquela cidade, que aquele povo eram semelhantes a esses, porque Pedro está falando agora para a igreja, para líderes que estão dentro da igreja, que estão matando o povo. Deus ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. É isso que tem que ficar bem claro na cabeça das pessoas. Deus te ama sim, mas a sua prática é uma prática pecadora, não tem como. Deus te ama, mas você precisa mudar a sua vida, a sua prática. Você precisa mudar o seu pensamento. As Escrituras nos revelam repetidamente o amor de Deus para o ser humano, João 3,16. Mas nessa mesma Escritura ele também expressa sua abominação ao pecado em língua clara do Antigo Testamento, principalmente do homossexualismo, que é evidente nesse contexto, como sendo repulsivo a Deus. No Novo Testamento, Paulo declara inequivocamente que nenhum impuro, nem idólatra, nem adúltero, nem efeminados, nem sodomitas herdarão o reino de Deus. Mas em terceiro lugar, quando nós observamos, irmãos, que Deus não poupou, Ele então reserva essas pessoas para um castigo final. Em terceiro lugar, versos de 9 a 16, o maior contexto aí, Ele reservou os injustos para o dia de juízo. Pode ser que, queridos, você veja esse povo que ensina heresias, que ensinam práticas libertinas, que estão com as suas igrejas cheias de vidas que gostam desses ensinamentos, que defendem esses ensinamentos, prosperarem cada vez mais, crescerem cada vez mais. Mas o problema é um grande dia. É o dia do juízo final. Todos estarão diante de Deus. Todos. 9 a 10a. Aqui no capítulo 2, verso 9, você lê da seguinte forma: e porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar seus castigos injustos para o dia de juízo. Verso 10: especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em paixões imundas paixões, e menosprezam qualquer governo. Depois de dar esse exemplo de anjos caídos, ele agora busca a vida de Noé, busca Sodoma e Gomorra,
Pedro mostra para aqueles leitores a conclusão do seu pensamento. Olha, igreja que está assim, pessoas que usam dessa prática serão julgados e condenados. E Deus está reservando isso para esse dia. Então nós temos que ter discernimento. Você precisa ter discernimento. Você precisa filtrar aquilo que você está ouvindo. Você precisa ser como os crentes de Bereia, verificar o conteúdo bíblico. Em sua conclusão dessa sessão, ele escreve sobre as ruínas dos inimigos e a proteção dos crentes fiéis. Pedro agora fala como um pastor que encoraja o público, nós que estamos aqui. Então, pastor, se eu tenho que lidar com isso, como deve ser minha postura diante desses fatos? Ele traz um encorajamento para todos nós. Ele trabalha o coração daqueles que são piedosos. Ele revela o futuro que os descrentes aguardarão e receberão. Suas palavras também servem de advertência àqueles que estão se desviando da verdade da palavra de Deus. Cuidado com isso, porque é muito fácil para nós. É muito fácil, meus queridos irmãos, ovelhas queridos, desviarmos da verdadeira palavra do Senhor. O que ameaça a igreja são essas coisas. A partir do verso 10, parte B, ele coloca para nós assim, terminando o versículo de número 10: atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Verso 11: ao passar que os anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Verso 12: esses todavia, como brutos, irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo que são ignorantes, na sua destruição também vão ser destruídos. Ele começa agora, o apóstolo, a enumerar as atitudes. Veja bem essas atitudes. Pelos chama esses falsos mestres de audazes e arrogantes. Audazes no sentido de serem audaciosos, insolentes. Eu tenho a verdade. Eu ensino o que é certo. Eu fico pensando, meus irmãos, o quanto a gente vê isso hoje. O quanto a gente lida com pessoas assim. São quase 35 anos, pastor. Quase 35 anos. São 33 anos de ministério. Eu já lidei com todo tipo de pessoas. Gente que chega e diz: o senhor está equivocado. Não é bem assim que a Bíblia diz. Gente que quer usurpar a autoridade pastoral. Todo tipo de pessoas, irmão, se você pensar. Mas às vezes eu fico pensando, amados, naquilo que Deus quer nos ensinar. Obstinados, audazes, presunçosos, convencidos, cujo objetivo da própria vida dessas pessoas é a gratificação própria, os prazeres físicos. Além do mais, são obstinados ao ponto de se tornarem arrogantes. Convém que Cristo cresça e que eu diminua. Convém que a palavra possa te convencer. Irmãos, eu não tenho presunção nenhuma de convencer ninguém. Eu vou ser sincero para você. Se a Bíblia não falar
martelar o seu coração, se a palavra de Deus não martelar a sua vida, não vai ser o melhor orador, o maior homem cheio da retórica, do vernáculo, da língua, que vai te convencer. É o Espírito Santo que te convence. É a palavra de Deus que é viva, que é eficaz, que nos alerta. Então veja, o finalzinho desse contexto, para a gente ir terminando, verso 12, verso 13, verso 15, nada mais é do que um mal. Você depois em casa grife isso aí. Esses homens são pessoas carnais, vivem na luxúria, são nódoas e deformidades. Você sabe o que é uma nódoa? Isso nos faz lembrar da roça, do tempo que meu pai mandava a gente fazer plantação, e que a gente gostava. Vem aí a tradição de ficar você já fez isso, eu tenho certeza, de ficar uma faca numa bananeira. E depois do Santo Antônio e do São João, você vai puxar aquela faca, e as iniciais que estiverem naquela faca que você anote, a faca na bananeira, estiver aquela faca, que você vai casar. A tradição do Sudeste é essa. Você nunca fez isso não? De colocar numa bananeira uma faca e deixar ficar lá contando, vai sair o nome da sua esposa, vai sair o nome da sua, do seu marido. Nunca fez? Então não é tradição de você. Isso é coisa só mesmo do Sudeste, do povo que gosta do São João, do Santo Antônio, da tradição. Mas não é uma coisa de manso. Aquela gosma que sai da bananeira, e se você for deixar contaminar a sua roupa, não sai nunca mais, fica uma mancha. Pedro está falando isso aqui. Esses mestres são como essas manchas que vão cauterizar a mente dos ouvintes, a mente das ovelhas, deformar a igreja de Cristo. É um perigo. São cheios de adultério, nunca param de pecar. E adultério, eu quero chamar a atenção daquele texto, daquele livro que a gente acabou de pregar, o livro de Oséias. Lembrem, adultério não na prática, mas naquilo que o crente faz com Deus, adorando outros deuses, brincando com Deus. Amados irmãos, Pedro está aqui no verso de número 16, dizendo para todos nós, na verdade, é uma palavra direta de encorajamento para os seus leitores, para a epístola de Pedro. Eles veem as notas e as deformidades dos hereges dentro da comunidade cristã, sabem o propósito expresso dessas pessoas que buscam destruir a igreja, e têm consciência de que o Senhor sabe e vai livrar e vai preservar o piedoso, verso 9. E Pedro termina fazendo uma analogia com Balaão do Velho Testamento. Você sabe a história profética que Deus utiliza falso profeta, mas o sentido de Deus usado a loucura daquele falso profeta da realidade foi para abençoar Balaão, mesmo sendo falso profeta. Os falsos mestres tendem a nos ensinar também, a nos educar também, a nos levar para perto da palavra de Deus. A confissão de fé de Westminster, no capítulo de número 8, que fala de Cristo mediador, que apresenta a ressurreição de Cristo no terceiro dia. Ao terceiro dia ressuscitou dos mortos com o mesmo corpo que tinha padecido, e como esse corpo subiu aos céus, corpo glorioso, onde está sentado à destra de Deus Pai, fazendo intercessão, ele voltará no fim do mundo para julgar os homens
e os anjos. Voltamos ao nosso tema da noite, a ressurreição de Cristo. E esse Cristo vivo, ele está olhando a sua igreja. Ele está intercedendo pelo povo fiel, pelos remanescentes fiéis. Os textos como Atos 10, 42, Mateus 16, 27, 2 Timóteo 4, 1, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Lembre-se, em todo Cristo voltar, todos seremos julgados. Todos passaremos pelo crivo do Mestre do Senhor Jesus. Portanto, nessa noite vimos linhas argumentatórias de Pedro, defendendo aqui que as práticas desses libertinos terão um fim. Terão um fim. Eles serão julgados por Deus. Além de serem julgados por Deus, assim como Deus não poupou todos que pecaram no Velho Testamento, todos que pecaram contra Deus no Novo Testamento, todos que pecam hoje contra Deus, serão julgados. Mas que Ele livra os piedosos. Então, que tal você nessa noite dizer assim: Senhor, livra-me do mal. A oração do sacerdote, do Pai Nosso, livra-me do mal, de ser como um desses, de ser manipulado por falsos mestres, falsos pastores, falsas igrejas. Porque eu sei, Senhor, que todos os injustos já estão condenados no inferno, como os anjos, como o mundo de Noé, como Sodoma e Gomorra, como tantos outros. O que esse texto nos ensina nessa noite, irmãos? Quais os aspectos fundamentais? Primeiro, as práticas libertinas ensinadas por falsos mestres nas igrejas evangélicas podem trazer sérias consequências espirituais, morais, sociais. Eu quero apresentar 3 sugestões só, para que você possa estar bem atento. Primeiro, irmãos, vigie aquilo que você está ouvindo quando você vai para uma igreja. Filtre tudo que você está ouvindo. Passe por uma análise, por uma investigação. Porque se há um desvio da verdade bíblica, é falso mestre, é falso profeta, é falso pastor, é falsa igreja. Estava lendo um relato atual em que o empresário de uma igreja muito conhecida no Brasil, que nasceu lá em Belo Horizonte, que tinha um grupo muito famoso de louvor, ele agora vai lançar uma moeda virtual para os crentes. Tem até um nome. Virou comércio escancarado. Ninguém tem vergonha mais de dizer isso. É o leilão bíblico. Quem dá mais recebe mais. Dízimo agora vai ser investido em moeda virtual. Só vai valer moeda virtual. Aonde nós chegamos? Verdades bíblicas sendo destruídas. Falsos mestres que estão vendo como princípios de santidade, de obediência, de arrependimento. Segundo aspecto, estão desmoralizando e promovendo escândalos. Ao promoverem uma vida sem limites morais, podem causar escândalos dentro da igreja, levando ao enfraquecimento da fé de muitos e a perda de credibilidade da comunidade cristã perante a sociedade. É o que nós estamos vendo hoje. Terceiro lugar, condenação espiritual. Aqueles que seguem esses ensinamentos procedem e se afastam do caminho da salvação, ignorando o arrependimento e a transformação de vida que o Evangelho produz, levarão à condenação espiritual. Lembra do sermão que nós pregamos aí um tempo atrás? Se existem pessoas assim,
Porque existem membros dentro das igrejas que defendem essas pessoas. E tanto os falsos mestres como as ovelhas que seguem essas pessoas. É o que o direito diz. No direito você tem aquele que você não precisa nem fazer o crime, cometer o crime. Mas se você participou, você também vai pagar. Você é co-participe daquele crime. Então são muitas pessoas que estão participando, ou participando da vida dessas pessoas. Mas eu quero, irmãos, terminar dizendo algo para você nessa noite. Os críticos da fé cristã recebem com incredulidade os relatos de milagres do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Eles se tornam essas histórias como lendas, como mitos, como fábulas, cujo conteúdo deve ser descartado à luz da ciência moderna. Além disso, consideram qualquer que aceite esses milagres pela fé como alguém que não usa a razão, são ingênuos. Retratam os cristãos como uma pessoa ingênua, alguém que acredita na Bíblia tanto como uma pessoa simples. E para eles, se eles ensinassem o contrário, que em vez do grande peixe ter engolido Jonas, que Jonas tivesse engolido o grande peixe, essas pessoas aceitariam. Essas pessoas aceitariam exemplos do contrário, como a jumenta que falou. Não foi a jumenta que falou, mas foi Balaão que falou para a jumenta. Exemplo das cobras, dos leões. Não tinha leões ali, não. Aquilo ali foi um mito. Essas pessoas aceitariam isso. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Porque o perigo está dentro das igrejas. E é isso que faz uma igreja desmoronar. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, compaixão de todos nós. Que esse tratado que Pedro escreveu para ajudar a igreja daquele século, do primeiro século, possa servir para você hoje também. Possa servir hoje para mim também. Então, esse é ou não é um tratado atual contra os falsos ensinos em favor do pleno conhecimento de Deus. Feche os seus olhos agora e ore ao Senhor. A gente tem orado por pessoas que vêm à nossa mente. Quem sabe agora Deus está colocando um nome na sua mente. Você precisa orar. Gente que está presa à tradição, ao falso ensino, ao sal grosso, à lasca de Cristo, ao sabonete, as promessas de prosperidades. Quem sabe? Ore por essa vida. Senhor, vai lá, toca, liberta, Senhor, tenha misericórdia. Hoje nós aprendemos que nós podemos implorar a Deus. Implorar é diferente de algumas orações que você faz, viu? Você sabe o que é implorar a Deus? Hoje nós aprendemos isso. Davi implorou o Senhor. E o Senhor ouviu Davi. Deus, as tuas mãos agora para tudo, Deus. Imploramos a Ti nessa noite, Senhor. Afaste, Senhor, os falsos mestres, os falsos pregadores, os falsos profetas. Liberte alguns, Senhor. O Senhor chama muita gente boa, muita gente crente, muita gente piedosa, que estão nessas igrejas, Deus. Não quero dizer que só essa igreja aqui que prega a verdade. Não é isso, Senhor. Mas eu te peço, Senhor, que o Senhor levante pregadores, igrejas sérias, que preguem a palavra do Senhor. Denuncie as boas novas. Faça dessa igreja um referencial dessa cidade, Senhor, de pregação e de ensino da tua palavra.